Boa noite, queridos irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande poder estarmos reunidos mais uma vez. Tivemos nesta manhã no culto presencial e você que não pôde, você pode estar agora acompanhando o culto online. E essa é mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de transmitir aí na tua casa, no conforto do teu lar. E para nós é uma alegria, é uma oportunidade que o Senhor nos concede. Eu já te convido a você focar nesse momento, naquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida. Pegue a tua Bíblia, pode ser aí no seu celular ou a tua Bíblia de papel, e foque agora naquilo que o Senhor irá falar conosco. Amém? Eu quero compartilhar com vocês o Salmo de número 122. Abra aí na tua Bíblia o Salmo de número 122, é um salmo bem conhecido, é um cântico de romagem, é um salmo de convocação, de peregrinação, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Louvado seja o Senhor. O Salmo 122, ele nos indica que a palavra, a oração e o ajuntamento de pessoas torna a igreja um lugar muito especial. E para nós deve ser um motivo de grande alegria poder estarmos nos reunindo, buscando ao Senhor, seja no culto presencial, seja nas ministrações online. E é motivo de grande alegria para nós. E o salmista, ele demonstra esta alegria neste salmo, apenas com um convite: vamos à casa do Senhor. Apenas um convite já foi motivo para o salmista se alegrar. Mas ele não ficou só no convite. No verso 2, ele diz: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Ou seja, já estou lá. Sabe aquele convite que você recebe de um amigo para ir num lugar que você gosta muito? Aí você recebe o convite e diz, opa, já estou lá, bora. É nesse sentido, irmãos. E eu quero te fazer uma pergunta: como está o teu coração? Você está alegre? Você tem se alegrado com o Senhor? Você tem se animado, se alegrado em estar buscando ao Senhor? O que tem roubado a nossa alegria, irmãos? Nós não podemos permitir que as circunstâncias roubem a nossa alegria. Nós não podemos permitir que o esfriamento tire de nós a nossa alegria de buscar ao Senhor. Vamos nos alegrar no Senhor, meu irmão, minha irmã. Vamos nos alegrar no Senhor. Hoje, para nós, para os peregrinos no Salmo, neste Salmo, o mais importante em Jerusalém era o templo, porque era um sinal da presença de Deus.
E por isso estar ali para eles era um motivo de grande alegria. E hoje eu e você, nós somos o templo, somos a morada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele habita em nós. Por isso não há motivo para nós permanecermos tristes. Mas também não é motivo para deixarmos de ir ao templo, de ir à igreja física para buscar ao Senhor. E no verso 3 diz: Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos. Verso 4, as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Ou seja, num grande ajuntamento de pessoas. Para quê? Para renderem graças ao nome do Senhor. Verso 5, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Ou seja, o Senhor, Ele é o nosso justo juiz. É o Senhor quem toma a minha e a tua causa. A última palavra, quem bate o martelo, é o Senhor, nosso Deus. Verso 6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. O salmista aqui, ele faz um pedido aos peregrinos, para que eles orem, que peçam a Deus para que haja paz em Jerusalém. E sabe qual o motivo dessa paz? É fornecer condições, é dar a eles condições para que eles voltem e possam adorar ao Senhor no templo. E a nossa oração é para que este momento, para que este tempo, ele tenha servido para nos despertar, para nos fortalecer, e que nós venhamos também a sentir saudades de estarmos reunidos, todos juntos, buscando e louvando ao Senhor, rendendo graças ao nome do Senhor. Verso 7, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Por fim, o rei Davi, ele se compromete como rei a lutar pela paz de Jerusalém. E o Senhor, ele se comprometeu da mesma forma a nos dar a paz. O Senhor disse, eis que vos dou a minha paz. Receba a paz do Senhor aí no seu lar, receba a alegria do Senhor aí no seu lar. E eu te convido a estarmos orando junto nesse momento, para darmos início nessa celebração. E o Senhor, ele irá continuar falando conosco. Amém? Fecha os teus olhos aí no teu lar. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, eu te agradeço por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, Senhor, ainda que à distância, pela internet, mas estamos reunidos em um só Espírito, no Teu nome, para juntos podermos cultuar ao Senhor, para podermos ser também ministrados pela Tua Palavra. Senhor, que não falte em nós a alegria, aqueles, Senhor, que porventura encontram tristes, abatidos, que o Teu Santo Espírito venha a levantá-los, a animá-los, a encher a cada coração, a cada lar com a Tua alegria, Senhor. E que a Tua paz também esteja, Senhor, sobre cada lar. Assim nós oramos, Pai, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E também te pedimos em favor da ministração da Tua palavra, Pai, para que o Teu Santo Espírito continue a falar conosco. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos. Vamos ficar agora com a ministração da palavra. Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez para juntos cultuarmos ao Senhor.
Amém? Eu já quero te convidar para estar abrindo a palavra de Deus aí no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 10, no verso 5, quero estar lendo com os irmãos. Deus tem algo muito especial para mim e para você nesta noite. Por isso eu te chamo a atenção para você ficar muito atento a tudo que vamos estar aqui falando, alguns dados, algumas informações, algumas pesquisas. Vai ser uma ministração um pouco diferente daquela que você está acostumado com o presbítero Robson ministrando. Mas é Deus falando aos nossos corações. Amém? Então vamos lá, capítulo 10 de Mateus, no verso 5, diz a palavra do Senhor: e enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas de Israel. Eu vou ler novamente aqui o verso 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Senhor, nós te louvamos mais uma vez. Nós já oramos para o início desta celebração, mas a oração, ó Pai, é muito importante. E no final dessa ministração nós vamos valorizá-la muito mais. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações mais uma vez. Edifica-nos, consola-nos, corrija-nos, ó Deus. Seja conosco, seja também com os nossos irmãos aí nos seus lares, abençoando-os e dando a eles o entendimento de tudo aquilo que vamos falar nesta noite. Assim eu oro, grato a Ti, em nome de Jesus. 65 milhões. Você acha muita coisa? Em 2020, o Instituto de Pesquisas, vou pegar aqui meu tablet para ler para vocês, o Instituto de Pesquisa do Datafolha, ele fez, um levantamento, ele chegou à conclusão que 31% da população brasileira confessa ser um povo evangélico, ser cristãos evangélicos. Isso equivale a 65,4 milhões de pessoas. É muita gente, não é? Mas a pergunta que eu faço para você, e fiz para mim também, é a seguinte: será que todo esse povo está na igreja? Aí eu fui pesquisar, eu encontrei uma outra pesquisa. Pesquisando, encontrei outra pesquisa. De um Centro de Estudos de Cristianismo Global. Ela foi feita nos Estados Unidos. E ela revelou que o crescimento do cristianismo no mundo revelou um crescimento, Houve um crescimento. Porém, mostrou outra dura realidade enfrentada dentro das igrejas. A pesquisa, que recebeu o nome de Cristandade em seu contexto global, ela foi realizada entre os anos de 1970 e 2010. Quero fazer uma ressalva aqui, que você pode estar falando, mas 2010, inclusive o IBGE também, nós vamos falar de dados do IBGE de 2010, porque essas pesquisas, principalmente do IBGE, são feitas de 10 em 10 anos. E esse ano, devido à Covid, não houve essa pesquisa. Então nós estamos dando dados com de 10 anos, mas você vai ver como são atuais. Mas continuando aqui, então essa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, com o nome Cristandade em seu contexto global, realizada de 1970 até 2010, mostra que apesar da diminuição da religiosidade na Europa, houve um crescimento significativo de cristãos na África e na Ásia. Na América Latina, porém, a quantidade de cristãos se manteve estável. E ainda, segundo a pesquisa, em 2020, olha só, a previsão deles lá para agora é que haveria no mundo todo 2,2 bilhões de cristãos no mundo.
E se nós formos ver, é o que está realmente acontecendo, não é? A pesquisa Datafolha também fez esse levantamento e somos hoje aproximadamente 2,7 bilhões de evangélicos no mundo. Em contrapartida ao aumento do número de cristãos, há 5 anos estimava-se que existia de 30 a 40 milhões de desviados no Brasil. Olha a pesquisa. Os motivos para se desviarem são variados. A instituição cristã Lifeway realizou um estudo, também nos Estados Unidos, para descobrir os fatores que influenciam a decisão de não mais ir à igreja. Segundo o levantamento, 59% das pessoas decidiram abandonar a casa do Senhor por causa de mudança na sua situação de vida. Uma transferência de cidade, um divórcio, um nascimento de filhos, morte na família. Então, 59% desistiram devido a isto. Em torno de 37% dos entrevistados alegaram que foram desapontados por membros e pastores. 19% estavam ocupados demais para participar das atividades da igreja. Por fim, 17% disseram que a responsabilidade da casa e da família contribuíram para o afastamento. E continua, irmãos, conforme dados da CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina, cresce a cada dia o número de 100 igrejas, dos desigrejados, daqueles que deixaram a casa do Senhor, daqueles que não estão mais em comunhão, não é? Só tem crescido. Fato destacado no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, do IBGE, de 2010. Então, olha, 10 anos já se passaram. E confirmado pela última estatística da Fundação Getúlio Vargas, sobre o novo perfil dessa religião no nosso país, desigrejados. Queridos, tem um outro estudo de um pastor mineiro, o nome dele é Sinfrônio Jardim Neto. Ele é da Assembleia de Deus, Ministério Jesus Não Desistiu de Você. Olha que bênção. Numa igreja de 10 anos de funcionamento, que tenha mantido uma média de 200 membros, viu passar em seu rol ao longo dessa década o dobro desse número. Ou seja, para cada cristão em comunhão, há 2 fora da igreja. São dados, são pesquisas, e se nós trouxermos para os nossos dias, vamos fazer uma pesquisa agora aqui, ó, da nossa igreja. Eu liguei hoje, para a Cris, ou melhor, na quinta-feira, liguei para a Cris para estar trazendo essa palavra para vocês neste domingo. O que eu pedi para a Cris? A Cris, para quem não sabe, é a secretária aqui da igreja. E eu perguntei para ela, Cris, como é que está aí, o número de membros da nossa igreja? Como que está essa nossa membresia? Então, nós temos aproximadamente 500 membros. Em 16 anos de ministério, 500 membros. Nós já tivemos aqui membros, segundo as informações registradas aqui, entre 850 e 900 membros. Somente de irmãos que passaram pelas águas do batismo, nós temos 569 pessoas que passaram aqui pelas águas do batismo. Então, irmãos, de uma igreja de 16 anos, que já teve aqui 950 membros, hoje está com 500 membros, só de batizados, pessoas que passaram nas águas, como eu. Eu, quando vim para CIEB, na época era IEB, eu migrei de outro ministério, então eu não me batizei aqui. Então, como a mim, existem vários irmãos nessa mesma situação, iguais a mim, mas que se batizaram aqui, 569, e mais alguns que estão se preparando para descer as águas agora. Sabe qual que é a frequência dos nossos cultos? Pasme. Nós estamos com uma frequência de 125 pessoas, estourando 150.
Sabe o que é isso em números? 25% a 30%. A pergunta que eu faço mais uma vez, que nós começamos lá com 65 milhões de brasileiros. Depois na estatística, nós vimos que entre 30 a 40 estão fora da igreja. Então de 65 já caiu para 35. É uma queda muito brusca. Onde está esse povo? O que aconteceu? O que levou os nossos irmãos a deixarem o Senhor? O que aconteceu? O que está acontecendo? Quem que errou? A pergunta que eu faço, onde está esse povo? O que aconteceu? Na palavra, na passagem onde nós lemos, vamos voltar lá, em Mateus, nós lemos aí que Jesus ele dá uma ordem para os 12 discípulos. Qual que foi a ordem? Vocês vão, eu estou enviando vocês para que, e te ordenando, dizendo, não ireis por outro caminho. Não entre na Samaria, não. Vocês vão procurar aquelas ovelhas que estão desgarradas dos caminhos do Senhor. Nós falamos muito em evangelização, missões, e isso é muito importante, mas estamos chegando no momento que nós precisamos evangelizar os crentes, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Mas a pergunta que fica é o porquê que isso tem acontecido, o que tem levado essas pessoas, porque Jesus, no início do seu ministério, quando ele veio, ele fala isso, vá buscar as ovelhas desgarradas. Qual era o contexto daquela época do tempo de Jesus? Como viviam os judeus daquela época? Como viviam eles? Porque Jesus, ele veio, ainda não havia cumprido ali a sua morte na cruz, a sua ressurreição, então ele como judeu falando o quê? Do reino, porque é isso que ele diz, vá, diga para as ovelhas perdidas de Israel, é chegado o reino dos céus. E nesta noite a mensagem do Senhor para mim e para você, principalmente para você desigrejado, misericórdias, o Senhor nos alerta, é chegado o reino dos céus. E muitas das vezes você pode falar, mas e daí? Qual que é o problema? Está chegando o reino dos céus, eu sou crente, eu não estou na igreja, mas eu creio no Senhor. Será, irmãos? Vamos ver o que a Bíblia fala, porque o contexto daquela época, Jesus ele veio para buscar as ovelhas perdidas. Se estivesse tudo bem, Jesus não viria. Se não estivesse tudo bem, o Espírito Santo estaria dando essa palavra nesse momento. Então o que acontece? Qual era o contexto da época? Aqueles homens, os judeus, vivendo ali em Israel, eles já vinham de um contexto de escravidão. No finalzinho do Antigo Testamento, nós vemos, você vendo os profetas, até Malaquias, esse povo, eles eram cativos dos persas, povos persas, eles eram escravos, pagavam tributos para esses homens, por esse rei. E quando nós falamos persa, você pensa aí, assírios e babilônios, esses dois impérios, Quando falas de persa, entre esses dois impérios, para você ter uma noção. E quando nós passamos já para o Novo Testamento, nós vemos então um outro império, que é o Império Romano. Mas antes ainda, a situação que fica ali naquele período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, que são os 400 anos de silêncio, muitas contendas, muitos problemas ali. Houve ali um povo, os macedônicos, que pegaram a cultura dos gregos, e ali trazendo em cima dos judeus um fardo muito pesado. Houve a revolta dos macabeus, então era muita luta, muita dificuldade, problemas morais, problemas espirituais, problemas financeiros. Quando Jesus veio, ele pegou isso, depois com Roma, era a mesma coisa, o povo romano oprimindo. O sacerdócio, o templo de Deus, quem era o rei? Rei Herodes, na época de Jesus, os tetrarcas, os que seguiram a dinastia de Herodes, seus filhos. Queridos, era um rei que não tinha sangue real, ele não era da descendência de Davi, era um idumeu. Então, o povo de Deus vivia numa situação terrível. Os sacerdotes não eram levitas, eram cargos comprados, comercializados com Roma.
Olha a situação desses irmãos, não é para desanimar qualquer um, mas Jesus veio para resolver todas essas situações. Nos dias de hoje, muitas dessas situações também têm entristecido o povo de Deus. Jesus não disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. E muitas das vezes, por nós não termos ânimo, estamos dentro da casa do Senhor, vemos as lutas, vemos as dificuldades, a gente faz o quê? A gente deixa o Senhor. Vemos administrações eclesiásticas sendo administradas não da maneira que você acha que é certo, então isso te desanima, você sai da igreja. Mas por que tudo isso acontece? Será que a Bíblia, ela nos dá base, ela nos chama a atenção para nós vermos onde nós estamos errando? Porque nós somos homens, nós somos falhos, nós não somos iguais, nós temos opiniões diferentes, mas opinião é uma coisa, mandamento de Deus é outra. Opinião, todos podem ter opinião, mas isso não quer dizer que é verdade, não é mesmo? Eu também tenho muitas opiniões, mas nós temos que nos aquietar e saber que nós temos um Deus que guarda as nossas vidas. Mas muitos têm sido chamados. Nessa passagem de Mateus 22:14, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Você quer fazer parte dessa estatística de Jesus também? Que Jesus falou isso. É uma estatística. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Você quer fazer parte disso? Eu não quero fazer. Eu não quero fazer parte disso, não é? Então, o que nós precisamos, o que a Bíblia pode nos basilar, nos dar um norte para que nós, homens que somos pecadores e falhos, que fomos resgatados do mundo das trevas, estamos assentados agora entre príncipes e sacerdotes, o que eu e você precisamos saber nesta noite? Porque esses dados, essas pesquisas são reais, elas têm acontecido e deu um fato da nossa própria igreja. Amém? Então, o que a Bíblia pode nos ajudar? Vamos lá então, vamos para Atos dos Apóstolos. Abra aí Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no verso 1. Atos dos Apóstolos 19, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Veja bem, na sua terceira viagem missionária, querida igreja, o apóstolo Paulo percorrendo ali todas as cidades, não é? E ele então chega e encontra alguns discípulos e faz uma pergunta para esses discípulos. E é bom eu chamar a sua atenção para quando foi escrito o livro de Atos, 63 a 64 anos depois de Jesus. Então, mais ou menos há 30 anos já, Jesus já havia, não é? Cumprido ali o seu ministério terreno, já tinha subido aos céus, e ali os discípulos fazendo a obra do Senhor, evangelizando. Então, já 30 anos, então encontra ali com alguns discípulos, e diz: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Qual foi a pergunta, a resposta desses abençoados discípulos? Eles disseram o quê? Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então Paulo: em que sois batizados então? Aí disseram: nós somos batizados no batismo de João. Aí Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam.
Veja bem, falavam línguas e profetizavam. Veio sobre eles o Espírito Santo. Eu não sei se eles... Não, 30 anos, porque se eles eram discípulos de João, é bem possível que, se não foi João, algum outro discípulo de João que trouxe a mensagem. Então, eram pessoas que já tinham tempo de caminhada, mas eles precisavam conhecer mais. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui, irmãos, fica muito claro, né, a dependência que eu, que você, que a igreja precisa ter do Espírito Santo de Deus. Ali em Isaías, deixa eu ver aqui se eu marquei, nós vemos aquele momento onde nós vemos Isaías dizendo que os jovens se cansarão e se fadigarão, mas aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Isso é o Espírito Santo, isso é ter o Espírito Santo. Muitas das vezes nós aceitamos a Cristo, nós temos uma disposição em servir ao Senhor, temos aqui homens e mulheres, temos aqui o Natan, não é? Trabalhando na multimídia, enfim, jovens se dedicando no trabalho do Senhor, mas eu já digo para vocês, se vocês não tiverem o Espírito Santo de Deus na vida de vocês, não vai adiantar nada. Essa força, esse momento que vocês estão tendo, essa disposição, vocês vão se cansar, vocês vão se frustrar. Nós só não vamos nos frustrar se nós formos cheios do Espírito Santo. E eu quero chamar a tua atenção, porque quando nós falamos de Espírito Santo, nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade. É Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. E Jesus, Ele é um exemplo para mim e para você, para tudo. E o próprio Jesus, sendo Deus, você crê nisso? Que Jesus, Ele se fez homem, Ele se desfez de toda a sua glória, mas Ele, o Jesus homem, Ele era Deus. E Ele dependia, glórias a Deus por isso, do Espírito Santo para tudo. Então, onde estão os nossos irmãos que estão aí desigrejados? O que aconteceu? Por que eles desanimaram, largaram a fé, abandonaram tudo? Realmente, as igrejas têm problemas? Têm, mas isso não é motivo para eu e você deixarmos a casa do Senhor, porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dirige todas as coisas. E nós vemos aqui o exemplo de Jesus, que em tudo foi tentado e não pecou e não desanimou. Por quê? Vamos lá em Mateus, no capítulo 2. Mateus capítulo 2, nós vemos o momento que Jesus ele foi adorado. É o momento onde nós vemos, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. E entrando na casa, acharam um menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso, mirra. Então Jesus, homem, ele era Deus, ele foi adorado, ele foi considerado como o rei, e o rei é aquele que tem o governo de todas as coisas. Jesus é o rei, porque ele tem o governo de todas as coisas. E você vai ver também que Jesus é o sacerdote, porque ele intercede por nós. Mas ele, dando esse exemplo, como filho de Deus, ele mostrou a dependência do Espírito Santo. No seu nascimento, olha lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 34. No nascimento de Jesus, nós já vemos a obra de quem? Do Espírito Santo. Eu não quero nem para o Antigo Testamento, quero ficar aqui no Novo Testamento, porque se for lá em Gênesis, você vai ver o Espírito Santo atuando. Mas vamos ficar só aqui, vamos falar de Jesus.
no Novo Testamento, amém? Então no nascimento, e disse o anjo a Maria, ou melhor, e disse Maria ao anjo, foi o momento que o anjo Gabriel veio e anuncia que Maria seria, conceberia o Filho de Deus, e ela diz, mas como isso vai acontecer, Eu não conheço homem, eu não estou tendo relacionamento com nenhum homem, é verdade que eu tenho um compromisso, estou noiva, mas como que eu já estou grávida? Não é? Então ali o anjo fala o quê? E respondeu o anjo e disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as asas das suas mãos. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Então nós vemos no momento do nascimento de Cristo, ou melhor, na anunciação, dizendo que a virtude do Espírito Santo viria sobre quem? Sobre Maria. E através do Espírito Santo seria concebido quem? Jesus, o Filho de Deus. Jesus, homem Deus. Olha a dependência do Filho de Deus com o Espírito Santo. No momento do batismo, mas antes ainda, lembra daquele momento onde Maria vai fazer uma visita para Isabel? Isabel era a mãe de quem? Foi a mãe de João. Então Isabel estava grávida, Maria se aproxima dela, faz uma saudação. O que acontece naquele momento, irmãos? Isabel diz o quê? Maria, quando eu ouvi a sua saudação, a criancinha no meu ventre se mexeu e eu me enchi do Espírito Santo de Deus. Você vê, irmãos, a obra do Espírito Santo, como ela é importante na vida do crente, na vida daquele que professa ser cristão, professa ser evangélico. Mas no momento do batismo de Jesus, olha em Lucas 3, no verso 21, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, ou seja, é o momento que João Batista estava batizando as pessoas. Aí João vê Jesus se aproxima, e é batizado. Orando ele, o céu se abriu. E que acontece? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que se dizia: Tu és o meu filho amado, em ti tenho alegria. Então olha o Espírito Santo atuando na vida de quem? De Deus. O Espírito Santo atuando no Filho, que é Deus. Jesus, homem, Jesus sempre na direção do Espírito Santo. Quem conduziu Jesus ao deserto após o batismo? Vamos ler lá? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4, verso 1. Então, teve um momento do batismo, o Espírito Santo presente. Jesus, cheio do Espírito Santo, é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E ali ele foi tentado e ele venceu. Ele não desanimou. Jesus, ele enfrentou 40 dias, 40 noites de fome. Teve fome no momento da tentação. E ali ele venceu. Ele não desanimou. Ele não foi um desigrejado. Ele não deixou a comunhão com o Pai. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. O que está acontecendo? O Senhor já está falando. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Na vida de Jesus, Jesus operou milagres e maravilhas. Sim ou não? Você crê nisso? Dos milagres que Jesus operou. Olha o que fala lá em Atos, capítulo 10, no verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, e o qual, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, se Jesus curou, se Jesus suportou tudo que ele suportou, se Jesus foi levado até a morte,
e morte de cruz. No momento dali, no Getsêmani, Jesus ele orando, a palavra de Deus diz que escorria o seu suor, transformou-se em gotas de sangue, tamanha sua agonia. Jesus fala: Senhor, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse momento, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, ó Pai. Jesus, ele não desistiu, ele até orou: se for possível, afasta, mas não seja feita a minha vontade. Quantas das vezes você quer desistir, você quer largar a mão de tudo, e você tem largado a mão de tudo, você tem saído da igreja. Nós falamos aqui, vamos fechar só com a nossa igreja. Eu te dei uma estatística real, depois você conversa com o Lucas. O Lucas é o irmão aí que está antenado nessas coisas, faz todos os dados, as pesquisas. De repente ele pode até me corrigir, de repente eu falei um número aqui que pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, não sei, que eu não conversei com ele antes, falei com a Cris, mas quem está ali com o aplicativo é ele, né? Enfim, os números não mentem, não desanime. Jesus, sendo Deus, ele deu o exemplo, ele nos ensinou: você vai vencer se você tiver o Espírito Santo, você não vai sair da igreja se você for cheio do Espírito Santo. Olha a obra do Espírito Santo até na ressurreição, irmãos. Gente, olha lá, quem ressuscitou Jesus no terceiro dia? Vamos lá para Romanos, capítulo 8, diz assim: e o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu mesmo Espírito, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito, e se mortificarmos as obras do corpo, viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A verdade é, se você não tem o Espírito de Deus na sua plenitude, como aqueles discípulos de João, que já tinham um certo tempo caminhando, e quando é indagado eles, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falam: a gente nem sabe que existe Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa: existe o Espírito Santo, como já disse, ele é a terceira pessoa da Trindade, e foi ele, você se converteu por causa dele, foi o Espírito Santo que te convenceu do pecado, viu? Não foi por suas forças, não foi você que escolheu o Senhor, foi ele que te escolheu primeiro. Entenda isto, entenda, e nós dependemos dele. Ele já está operando na tua vida, mas você não está tendo comunhão com ele. Você está dando com os ombros para o Espírito Santo. Entenda isto. Você está desanimando, você não está tendo força, você não está conseguindo continuar, você não está suportando, porque você não está cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, né, que nós lemos, mas antes aqui, os discípulos, antes dos discípulos subirem, ou melhor, antes de Jesus subir aos céus, ele dá uma orientação para os seus discípulos, está lá em Atos, né? Abre em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1, no verso 4. Então Jesus morreu, ressuscitou, veio, ficou com os seus, não é? E depois ele, antes de partir, ele fala o quê? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. E depois, continuando, você vai ver ali o momento do Pentecostes, estavam todos reunidos, né? E eles foram visitados, veio uma unção, né, poderosa sobre a vida deles. Antes desse episódio, em João capítulo 20, nós vemos Jesus, quando ele aparece para os seus discípulos, Jesus conversa com os seus discípulos e faz um gesto, né?
Ele assoprou sobre os seus discípulos e disse: recebam o Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Você veja, irmão, sem o Espírito Santo nós não somos nada. E nós estamos dando exemplo de Jesus. Irmão, mas se Jesus está falando que a gente depende do Espírito Santo, você acha que você não depende? Você precisa dele. Eu preciso do Espírito Santo. Não tem como fazer essa obra. Como está falando, Atos dos Apóstolos, ele é defendido por muitos teólogos, não como Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo de Deus. Porque todos os livros, todos os capítulos, você vai ver o Espírito Santo atuando. Lucas deixou isso registrado, atuando na vida dos discípulos, na vida dos homens que Deus escolheu. Atuou na vida de Jesus e Jesus passou, não é, esse entendimento para todos eles. Não desanimaram, foram perseverantes. Mas a pergunta que fica então, se eu e você, nós precisamos do Espírito Santo para não desanimar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aí você pode estar me perguntando, como ser cheio do Espírito Santo? Aí fica essa pergunta, como ser cheio? Eu quero ser bem prático aqui e não vou me aprofundar muito. Quem sabe numa próxima oportunidade estaremos falando mais especificamente da obra do Espírito Santo, da sua pessoa, mas eu quero ser prático aqui para você. Para você ser cheio do Espírito Santo, a primeira coisa, você precisa se esvaziar de você mesmo. Como que o Espírito Santo vai visitar a sua vida? Como Deus vai transbordar a sua vida com o Espírito Santo se você está cheio de coisas pessoais? Está cheio do eu mesmo? Cheio de pecado, de erro? Você já é um crente no Senhor, o Espírito Santo já está trabalhando na tua vida, mas você não se liberta de algumas coisas, como já falei aqui mesmo, sobre opiniões. Eu penso assim, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, mas é a obra de Deus. E o Espírito Santo, ele não tem te mostrado, nem por força, nem por violência, é através do Espírito Santo de Deus. O que tem dentro de você que precisa ser jogado fora, para que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente venha e habite, porque o Senhor, ele não divide a casa dele, que é o seu coração, com ninguém. Ele não divide. E a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. E é você, é a sua vida. Mas você precisa se libertar. Você precisa jogar fora algumas coisas. Nós estamos tendo aqui nas reuniões de oração, uma bateria de ensinos referente às portas de Jerusalém. Falamos agora, sexta-feira, referente à porta do monturo. E a porta do monturo é a porta do lixo. Tudo que era lixo, o povo que estava dentro da cidade passava essa porta para jogar no Vale de Inion. Então você precisa jogar fora. É a porta do monturo, aquele que não presta, aquele que é lixo, falta de perdão, Tudo isso você tem que jogar fora, meu irmão. Senão você não vai ser reconhecido como filho de Deus. Não vai, estando dentro da casa do Senhor. E você vai fazer parte dessa triste estatística. De muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você corre o risco de perder a salvação um dia, tendo aceitado a Cristo, passado pelas águas, como aqueles discípulos de João, eles passaram pelas águas. Era o arrependimento. Eles tinham passado pelo batismo do arrependimento. Isso que nós fazemos aqui na igreja, que você já se submeteu a isto, é o batismo do arrependimento. E foi o Espírito Santo que te convenceu, mas você parou. Você não está dando os outros passos. Você precisa voltar. O Pai te espera. Então, para sermos cheios do Espírito Santo, esvazie-se de si mesmo. Perdoe toda mágoa, toda tristeza, tudo que fizeram com você, as opiniões que você tinha a respeito das pessoas, Muitas das vezes a pessoa já até te perdoa, mas você não consegue perdoar, não esquece. Entrega tudo. O altar de Deus é local de entrega, lugar de morte. Entrega tudo. Tenha uma nova vida com o Senhor. Segundo, ter uma vida diária, com as Escrituras.
nós sempre estamos falando, né, que a Bíblia é o nosso pão diário, é o pão nosso de cada dia, é essa a palavra de Deus. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que se alimentar diariamente. Se a palavra de Deus, não é? Ela é o alimento para as nossas almas, por que você optou em fazer apenas uma alimentação semanal? Como assim? Você só se alimenta no culto de domingo. Não é verdade? E se você está prestando atenção, porque muitas das vezes agora que você está na sua casa, a gente está ministrando a palavra, eu não sei o que está acontecendo aí, mas o Espírito Santo de Deus sabe, não é? Então participe, preste atenção, acompanhe conosco, interaja, existe um chat aí, ó, você pode interagir, faça até uma pergunta. Não vai ser respondida na hora, mas nós podemos ali depois responder isso para você. Você tem aí os contatos, tem agora o aplicativo, você consegue interagir com a gente. Interaja, vamos interagir, mesmo estando usando esses recursos. Interação, assim que funciona, assim é comunhão. Então o pão nosso de cada dia, né? Você está se contentando apenas com um lanche de final de semana, não é? Não, é o pão nosso de cada dia. Eu só vou ficar nesses dois para não se estender muito. Como ser cheio do Espírito Santo? Se você começar a fazer isto, não é? Você se esvaziar do eu mesmo, de tudo aquilo que você acha que é certo, se esvazia disso, esquece isso, não é? Deixe o Senhor te revelar tudo, que o Espírito Santo te convença de tudo. Aquieta o seu coração. E se você começar a meditar na palavra, ter uma vida de comunhão, de oração, né? Oração. Jesus é o sacerdote, ele intercede por mim e por você. É Jesus intercedendo nos céus perante o Pai. E o Espírito Santo intercedendo aqui na terra por nós. Querido, nós temos dois intercessores para com Deus. Se você dobra o joelho, tendo essa plena convicção que você tem dois intercessores, é muito difícil o Pai não te ouvir. Porque são dois intercessores de peso. É o Deus Pai e o Deus Espírito, intercedendo por nós, por mim e por você. Imagine você quando está dobrando o joelho, não é? Um triângulo, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um triângulo. Você está no meio. Olha que bênção. Imagina isso e dobre o seu joelho. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Vai mudar. Mas agora outra pergunta, que está muitas das vezes levando as pessoas a saírem da igreja. Por que eu devo frequentar a igreja? Por quê? Então, quero ser bem prático para não me estender, porque aqui vai outra pregação. Mas quero ser prático. Primeiro, para você dar fruto. A árvore precisa estar plantada e ser cuidada para dar frutos. Não é? O Salmo 92 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então eu preciso frequentar a igreja, estar na casa do Senhor, para que eu dê frutos. Segundo, não podemos abandonar a quem nos gerou. A igreja é o lugar onde você foi gerado. É na igreja que nós mantemos acesa a chama da nossa fé, igreja, irmãos. Através da comunhão entre os irmãos, o compartilhar da palavra e da adoração. É na igreja que nós estamos envolvidos no ID de Jesus, na obra de evangelização, em missões. Então, por que eu devo frequentar a igreja? Eu não posso abandonar aquele que me criou, aquele que me gerou, a igreja. Você foi gerado na igreja. Nós não podemos dar com os ombros para aquele que o local onde foi nos ofertado o plano da salvação.
nós precisamos crescer em graça, em estatura. E a terceira é a salvação. Jesus vem buscar a sua igreja. A salvação ela é pessoal, sim. Porém, Jesus vem buscar um corpo. Jesus vem buscar a sua noiva, santificada pelo seu sangue. É uma salvação coletiva, em grupo. Por isso que eu e você precisamos frequentar a igreja. Não podemos sair da igreja. E encerrando, eu quero fazer um convite para você. Volte hoje mesmo para a casa do Pai. Volte. Hoje é domingo, nós estamos aí, não é? Vendo o resultado de uma eleição. Eu não sei nem se você está vendo no domingo, mas vai ficar gravado. De repente você vai ver na segunda, na terça, na quarta. Eu não sei o dia que você vai ver essa ministração. Mas a partir do momento, a partir de agora, que você volte para o Pai. É o convite que eu faço para você que está nos ouvindo. Faço esse apelo para você. Em nome do Senhor Jesus, volte. Volte. Porque nós lemos lá no início, Jesus falando, vá, ide antes. Para quem? Para os gentios, para o pecador? Não. Vá primeiro para as ovelhas que estão desgarradas, para as ovelhas que estão perdidas à casa de Israel. E o Senhor está falando conosco nesta noite. Não é para nós ir lá no mundo agora, o momento é de falar com você, que é uma ovelha desgarrada do rebanho de Jesus. Não importa onde você está congregando, onde você já congregou, volta, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Quero orar pela tua vida. Senhor, graças te dou, ó Pai, pela sua bendita palavra. Nesta noite nós trouxemos aqui alguns dados, algumas pesquisas, informações que, ao mesmo tempo que nos alegra em ver o crescimento do cristianismo, nós nos entristecemos porque a maioria daqueles que já foram alcançados não estão mais na casa do Senhor. E buscam justificativas, não vou mais por causa do pastor ou do irmão, eu não gosto de fulano, ou alguém fez algo contra mim, eu não aceito dízimo na igreja, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu vou ficar em casa. E por um tempo você até fica, mas você vai se cansar, você vai se fadigar, porque você não está tendo comunhão, você não está plantado na casa do Senhor. Por isso o Senhor nesta noite nos dá essa oportunidade para nós voltarmos para a casa do Senhor. Eu faço esse convite e te peço em nome do Senhor Jesus, interaja conosco, que você possa anotar aí no chat, ou então ligar para nós, dizendo, olha, após o momento de ter ouvido aquela mensagem, o Espírito Santo tocou na minha vida, e eu resolvi voltar para a igreja. Anota isso aí, interaja conosco, nós somos igreja. A palavra de Deus diz que há festas nos céus, por uma alma que se arrepende. Arrependa-se, volte hoje mesmo, porque é anunciado o reino dos céus. Lembre-se da mensagem, da parábola do filho pródigo. Ele saiu da casa do pai, ele perdeu tudo, ele sofreu. O momento que ele viu ali os animais comendo, ele desejou comer o alimento que era dado aos porcos. Foi um momento crucial na sua vida. Não, eu preciso voltar, porque na casa do meu pai tem alimento, tem amor, tem a presença do Espírito Santo. Por isso, em nome do Senhor Jesus, volta hoje mesmo para os braços do Pai.
Assim eu oro, grato a Ti, ó Deus. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, igreja. Vamos estar juntos. Vamos continuar clamando pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém. Louvado seja o Senhor, mais uma vez fomos ministrados pela Tua palavra. Mais uma vez o Senhor nos exortou em amor, que eu e você não venhamos a fazer parte desses dados daqueles que se afastaram, que por algum motivo, como foi ministrado nessa noite, deixaram. Que nós venhamos a nos esforçar, que nós venhamos um ao outro ajudar, a esforçar, a motivar, a incentivar, a se alegrar, a continuar buscando ao Senhor. Amém? E você que faz parte deste ministério, continue dizimando, ofertando, contribuindo para que estas portas continuem abertas, que a palavra continue sendo ministrada, que vidas continuem sendo alcançadas para a glória de Deus. Você também pode trazer as suas ofertas aqui na igreja. E eu quero também passar alguns avisos para você que nos acompanha, que o encerramento do Ministério de Mulheres acontecerá no dia 24 de novembro, às 19h30. E as inscrições elas podem ser feitas pelo aplicativo ou pelo WhatsApp da Secretaria. E teremos também o nosso bazar, que acontece nos dias 11 e 12 de dezembro. Traga a sua contribuição em bom estado de uso. Se porventura você tiver algo que necessita de um carreto, entre em contato conosco, nós iremos até o seu local para fazer a retirada. E continue também acompanhando a nossa programação no aplicativo e nas redes sociais da igreja. Amém, queridos? São estes os nossos avisos, que você continue acompanhando e se alegrando naquilo que o Senhor tem feito através deste ministério. Amém? Deus abençoe, uma ótima semana em nome de Jesus. Amém, queridos.